Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para mais um bate-papo. Hoje, mais uma vez, vamos focalizar o problema do crescimento populacional. Ou seja, poderíamos dizer que hoje existe um apelo: faça-se bebês. A população mundial teve um ápice muito grande após a Segunda Guerra Mundial. Houve um declínio depois que foi instituído o Covid. Eu tenho até hoje as minhas dúvidas sobre a autenticidade dessa peste, se ela foi natural. Aí então houve uma queda na população e após a população voltou a crescer em números modestos. O problema vai agravando muito pela falta de mão de obra. Ou seja, diversos países estão com carência e importando gente. Isso vai ter uma mudança geopolítica, econômica, psicológica, sociológica profunda na humanidade. Por quê? A mistura de raça que antes era algo assim não muito bem-vindo, hoje está se tornando bem-vinda e necessária em muitos países. Veja, nós já falamos do Japão, que em 2023 teve um déficit de 800 mil pessoas na relação entre natalidade e morte. Ou seja, faltaram 800 mil pessoas para repor. Tanto é que o Japão hoje tem um problema. Sobram casas, sobram habitações, e isso vira um problema porque elas não sofrem manutenção. Parece-me que já existem 800 mil casas abandonadas no Japão. Bom, a população, então, conforme nós falamos, tende a entrar realmente em colapso, principalmente depois de 2080, é a projeção. Embora alguns países vão continuar crescendo, como os Estados Unidos, a Indonésia, que eu não sei onde vão colocar mais gente, o Paquistão, entre outros, a Somália, a Nigéria, a Angola. Aliás, eu falei com vocês que a Nigéria, no ano 2050, deve ser o país com maior população. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que está havendo uma redução populacional muito grande e, por outro lado, a expectativa de vida está crescendo. Então tem menos gente para trabalhar e mais gente para desfrutar de uma aposentadoria ou coisas, rendas, digamos assim, financeiras, renda passiva e assim sucessivamente. De maneira que realmente é uma situação grave. Se você analisa os países, nós já citamos aqui a Coreia do Sul, que tem uma taxa de cada 20 pessoas que morrem, nascem apenas 7 ou 8. Quer dizer, é uma situação muito grave. Essa semana estamos tendo uma crise muito grande no mercado financeiro, inclusive o Japão, entre os outros motivos por ter desvalorizado o iene, sofreu uma queda histórica na sua bolsa de valores, caiu 12% num dia só. Nos Estados Unidos também houve quedas muito bruscas de determinados papéis, como Apple, Amazon e assim sucessivamente. Então, há uma mudança, inclusive, da própria economia. Talvez seja até aquela teoria da economia, de que as empresas nascem, crescem, fortalecem, resplandecem, entram em declínio e desaparecem. A mesma coisa deve ser com os países. Olha o Império Romano, olha o Império Britânico, né? E assim vão os outros impérios historicamente. Alexandre Magno, o seu Império Asiático. Então, veja bem, as coisas vão mudando. A própria África, que nós temos muita coisa para falar, está sofrendo transformações muito grandes. Uma grande hidroelétrica, parece-me na Nigéria, entre as Nigéria, Sudão, Egito, uma coisa assim. Né? Agora, por exemplo, estão falando numa estrada de ferro ligando a África à China. Então, veja bem, muita mudança. Falamos aqui agora mesmo do Japão, essa queda. Por outro lado, o Japão fez uma descoberta de terras raras que durariam, para serem exploradas e consumidas, 90 anos. Olha o contraste. Um dia dá a notícia dessas terras raras. No dia seguinte tem esse crack na bolsa.
Então, a economia, além daquilo que nós falamos desde os primeiros vídeos, que a economia é instável, o dinheiro muda de mãos, os países mudam. Vamos falando em países, China. A China constrói um hospital em 10 dias, constrói um prédio em 30 dias. Coisa magnífica, coisa extraordinária. Por quê? Existe uma coordenação, um preparo físico, um preparo humano, um preparo técnico de alta qualidade. E nesse ponto, por exemplo, nós vamos ver, chegamos no Brasil, onde nós não temos preparo técnico. Está faltando gente na indústria de construção civil, lá no Mato Grosso está faltando gente para a agricultura, nos mais diversos segmentos da nossa economia está faltando gente. Embora no Brasil não seja o problema da natalidade. No Brasil o problema é outro. O problema como é que eu vou chamar o problema brasileiro? É alergia. Alergia, muita gente é alérgica no Brasil, alérgico ao trabalho. Então nós temos, conforme o vídeo anterior, nós temos 65 milhões de brasileiros encostados em Bolsa Auxílio, Bolsa Família, Bolsa Presídio, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Né? E nós temos 40 milhões de aposentados, 55 milhões abaixo de 21 anos, não produzindo, né? E temos, na realidade, conforme o vídeo anterior, apenas 43 milhões de brasileiros trabalhando para sustentar o país. É um desequilíbrio gigantesco. Não por falta de gente, mas são fatores, como é que eu diria, sociopolíticos delicados. Ou seja, é preciso colocar mais gente no mercado de trabalho e menos gente no mercado do ócio. Bom, então o que nós queríamos dizer em linhas gerais é justamente essa falta. E qual é a consequência? Portugal anunciou essa semana que está abrindo a imigração para mais de 1.000 brasileiros. Vocês veem, é uma situação bastante esdrúxula. Portugal é um país pequeno com tanta necessidade de gente. E nós vamos falar hoje também sobre outros países que estão carentes de gente. Citamos, voltando ao Japão. O Japão está procurando incentivar os decasseguis, os descendentes de japonês distribuídos pelo mundo, para voltar ao Japão, para que não fira tanto os princípios, os modos, a vida, o estilo de vida do japonês, que é muito diferente do nosso. O Canadá está oferecendo muitas vagas, nós já falamos, e não é só para mão de obra rústica, é para enfermeiro, soldador, motorista, engenheiro, várias outras áreas onde faltam profissionais qualificados. Antes a gente só falava em mão de obra, né? Não falamos mais do que isso. Né? O veterinários estão, vocês aí que formaram em veterinária, pensem no Canadá. Engenheiro eletricista, está faltando no Canadá. Quer dizer, não são só profissões básicas, soldador está faltando, e assim vai sucessivamente. Né? O Canadá é outro país carente, assim como o Japão, e outros países em que a mão de obra está, digamos assim, escassa. Né? A mão de obra está faltando, enquanto sobra, na realidade, aposentados. Outro país, Luxemburgo, um país que fica entre a Bélgica, a França e a Alemanha. Muito próspero, tem também muita vaga, está chamando gente. Vamos ver aqui com um salário mínimo de 2.000 euros, ou seja, 13 mil reais mais ou menos, né? E o salário em média aí 3, 4 mil euros por mês, tem uma escassez muito grande de mão de obra. Na área de cozinha, comercial, hotelaria, financeira, comercial, hoteleira, tecnológica e assim sucessivamente. Então, não é só a questão da mão de obra pesada. Luxemburgo é conhecido pela riqueza e qualidade de vida. Né? E esses essas pessoas que eles estão procurando, são pessoas que falam em português. Olha que interessante, né? Analista financeiro, desenvolvedor de software, gerente de hotel, chefe de cozinha, engenheiro de produção, consultor de vendas, especialistas em marketing, principalmente marketing digital, enfermeiro, técnicos em TI, operadores de máquinas e assim sucessivamente. Então veja bem,
o número de países carentes necessitando de gente, importando gente. Fato que na humanidade só está revelando agora. E se prevê que a partir de 2080 a crise deverá aumentar muito mais, porque alguns países estão produzindo mão de obra hoje acima do nível de reposição, vão também parar. Muito obrigado. Por favor, manifeste o seu like, dê a sua opinião, não deixe de se inscrever no nosso vídeo, que é muito importante, não temos nenhuma remuneração por esses vídeos, fazemos por prazer, por dedicação e porque sabemos que muita gente no Brasil precisa de mais informações além da escola tradicional, hoje repousando o ensino à distância, ou seja, o aluno fica à distância do conhecimento. Muito obrigado, bom proveito, tudo de bom.